Então a gente está gravando a partir de agora. Hoje vai ser uma aula mais de tira dúvidas. Tá? Tem algumas dúvidas que o pessoal já me enviou no WhatsApp, mas se faltarem dúvidas, eu vou pegar da lista ali, eu estou com as duas abertas, e aí a gente vai fazendo, discutindo uma por uma. A primeira que o Gustavo me enviou é referente a esse exercício aqui, né, Gustavo? Isso. Tá. Então aqui é o seguinte, ele precisa fazer um acionamento bimanual, né, um sistema de segurança, mas a dúvida é a parte do pressostato, né? De fato, nas outras aulas eu não tinha comentado ainda sobre o uso do pressostato. A ideia aqui é identificar o avanço, né, o avanço pela pressurização do sistema. Então, assim, como que eu vou saber que avançou esse pistão central? Estão conseguindo ver minha tela aqui, né? Sim. Ele tem dois pistões. Um é o pistãozinho que fecha a janela e o outro, o que faz a moldagem ali, é um sistema de fazer moldagem de peça. Então, aquele pistão central, quando ele atingir uma determinada pressão, eu vou fazer o retorno. Então, o que acontece? É como se esse pistão, além dele baixar, ele vai incrementando a pressão, ele vai aumentando cada vez mais a pressão, até que faça a moldagem da peça ali embaixo, tá? Beleza. Mas, assim, basicamente, você precisa ter um sensor que identifique quando o sistema está pressurizado com a pressão correta, vamos dizer assim. Tá. Como que funciona isso aqui no programinha? Como é que eu faço para saber se algo está pressurizado ou não? A gente tem esse cara aqui, que é um sensor de pressão. Só que ele tem duas partes. Ele tem uma parte pneumática e uma parte elétrica. Na parte de válvulas, ó, na pneumática aqui, na parte de válvulas, tem aqui embaixo, ó, Measuring Instruments and Sensors. São os instrumentos de medição e sensores. E aí tem sensor de pressão. Esse sensor de pressão, ele tem só uma entrada pneumática. É esse desenho aqui, ó. Ele tem uma entrada pneumática, uma bolinha, e você dá dois cliques nele, ele deixa você... Existe duas coisas que você configura. Qual que é a pressão que vai chavear, tá? Esse switching é de chave. Ele vai fechar o contato a partir de 0,3 MPa. Isso é configurável, você coloca a pressão que você quiser. Aqui, no label, é a variável. Tá? Essa variável serve para o circuito elétrico. Tá? Então, você tem aqui, ó, você tanto pode usar para chaves, para contatos, está mostrando aqui, ó, um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado, e esse duplo aqui. Eu posso tanto ir lá e nomear, eu coloquei P1, que é de pressão 1, eu posso ir lá e colocar uma chave P1 quando isso aqui for acionado, que é quando passar de 0,3, ele vai fechar aquele contato lá. E aí, no caso ali, esse sensor de pressão é que vai fazer o retorno do pistão central. Então, ele vai identificou que já está feita a moldagem, então ele vai fazer o retorno do pistão central. Já esse sensor aqui é uma outra opção, tá? Isso aqui eu não sei, acho que vocês não viram em elétrica ainda, eu creio que seja do quarto módulo. Mas a gente vai, ele tem esses dois bornes aqui, o BN e BU, para fazer, ele vai energizar, e esse pino central, essa ligação central, ela vai ser energizada quando o PU for ativado. Então é como se fosse alimentação e utilização aqui, esse BK. Eu vou montar um sisteminha para primeiro usar, né? Primeiro usar esse sensor, tá? Então, compressor, depois a gente resolve o exercício lá. Compressor, ligou no filtro, beleza? De pneumática, eu preciso só do cilindro agora. A válvula 5 duas vias sem nada. Ok. Ok. Aí, por exemplo, se eu quero saber quando que a pressão de avanço atingiu aquele 0,3 lá, eu vou conectar esse sensor aqui na linha de avanço. E se eu quero saber quando que o recuo está pressurizado, eu coloco na linha de recuo.
Ele pode ficar até aqui em cima, ó, e eu venho de lá para cá e faço uma cópia, uma emenda. Então, ele vai ter uma cópia para que quando tiver a pressão, pode ver que ele tem até uma espécie de uma molinha ali. Quando tiver a pressão acima de 0,3, ele chaveia aquele contato, tá? Beleza? Então, isso é a parte pneumática. Eu vou pegar essa válvula, eu vou transformar ela, colocar só para a gente testar um botão e uma mola, né? Não é muito comum essas sincronias desse jeito, botão e mola, mas é só para a gente ver como funciona o sensor. Agora, eu vou lá na parte elétrica, vou puxar o 0 volts, o 24 volts, beleza? Vou energizar esse sensor e uma lâmpada, indicator light. O positivo dela vem do sinal ali do sensor e o negativo conecta no 0 lá. Beleza? Vamos testar, ver se está funcionando. Ó, aqui está pressurizado a linha de retorno. Se eu clico no botão, ele avança, tá vendo? Ele pressuriza a linha de avanço, ele tem essa cópia aqui, ó. Ele tem essa cópia no P1, e aí sim, ó, aqui ele aparece a setinha para dizer que o P1 está acionado, e ele manda, como se fosse um positivo ali. Tá? E é esse positivo que eu vou usar para fazer retornar aquele pistão central lá. Entendeu? Stop? Sim, entendi. Só que daí no caso não está completo aqui, né? Aqui seria Sim. o pistão. Eu vou fazer só o pistão central. Você pode fazer ele com mola, mas na eletropneumática, se não está especificado, é melhor fazer retorno duplo solenoide. Vocês já devem ter percebido que o simples solenoide ele dá bem mais trabalho, tem que ficar fazendo selo, colocando K1 e tal. Então, se não está especificado, é melhor fazer com dois solenoides. Então, aqui o Y1 e Y2, beleza? O Y1 vai ser por um acionamento bimanual. O acionamento bimanual na elétrica, ele é a ligação em série. Isso aí acho que eu tinha até comentado em sala lá antes, logo que a gente começou. Na verdade, acho que quando eu expliquei o pneumático, eu comentei que o elétrico era assim, né? Então, eu pego, por exemplo, dois botões normais. Se eu faço a ligação desses dois botões em série, eu tenho o acionamento, a lógica E, né? Que antes a gente tinha aquela válvula E na pneumática pura. Aqui a gente não tem, é só ligou em série. Você precisa pressionar os dois para funcionar. E ligou em paralelo, tanto faz o que você pressiona, ele vai funcionar. Tá? E voltando aqui. Então, primeiro, sistema bimanual de segurança. O bimanual é para fazer descer o cilindro. Então, quando pressionar esses dois botões aqui, o sistema desce. Tá? O sistema desce e aí ele vai incrementando a pressão, ele vai pressionando cada vez mais isso aqui. Porque mesmo nos sistemas pneumáticos, quando você libera o ar ele não vai com toda a pressão, vamos dizer assim. É só quando o pistão encontra uma barreira aqui que a pressão cresce até um certo limite. Esse limite é definido ali por esse sensor. Aqui está 0,3, que é padrão, não precisa nem mexer, só para dizer que funciona. E aí, em vez de uma lâmpada, você vai ter aqui o solenoide Y2, que é o que vai fazer retornar o pistão. Só que aí não vai poder, não tem que estar na linha de avanço. Né? Ele tem que. Não, ele tem que estar na linha de avanço, tá certo. Só. Deixa eu achar o solenoide aqui. Aqui. Valve solenoide. Então, o que vai fazer o avanço vai ser os dois botões. Eu vou montar agora. Para não ficar só falando. Y1. Toda máquina a gente vai puxar sempre um botão com trava normalmente fechado, um botão com trava normalmente aberto. Né? Um vai ser o liga e desliga da máquina e o outro vai ser o botão de emergência. Botão de emergência S0, botão com trava S1, isso aqui a gente já tinha visto nos outros vídeos, S1. E aí, esses dois aqui, eu vou colocar S2 e S3, sempre na sequência.
Tá? O que eles vão energizar? Se o pistão tem que descer, se ele tem que descer, no caso, ele vai avançar o pistão ao acionamento desses dois botões aqui. O que eu vou ter? O que ele vai estar acionando? Ele vai estar acionando o solenoide Y1, né? Acionou o solenoide Y1, ele avança. Acionou o solenoide Y2, ele retorna. Então, aqui, esse vai ser o Y1. E esse daqui vai ser o Y2. Conectar de novo aqui. A ligação sempre depois do liga e desliga da máquina, para desligar tudo quando ligar a máquina, que é o S1 ali. Né? O solenoide. Ele sai do PK do sensor. Tá. Vamos testar então. Iniciar a simulação. Ok. Ok. Aqui. Ligou a máquina no S1. Ele já energiza o sensor aqui, ó, mas não está acionado. Quando eu pressiono um botão, esse aqui, como eu preciso fazer o acionamento simultâneo, você pode segurar com o Ctrl do teclado, tá? E é para você, porque você não consegue clicar nos dois ao mesmo tempo. Então, o que você faz? Eu clico no S2 aqui, seguro o Ctrl, não, tem que segurar antes. Segura o Ctrl antes, clica no S2 e aí clica no S3. Com isso, você está pressionando os dois ao mesmo tempo, tá? E olha que interessante, ele avança o pistão, pressuriza aqui, tá? Então, e aí ele retorna. Isso aqui não é imediato. Para funcionar esse sistema de verdade, você teria que sincronizar essa pressão que está aqui, 0,3 MPa, teria que ser aqui do exercício, a pressão necessária para moldar esse plastiquinho aqui. Que é igual esse exercício de cima, tá vendo que ele está fabricando carro de brinquedo ali? Ele tem um molde, processo de moldagem de plástico. Então aqui, não está dizendo o que é essa maquininha, mas você vai ter a pressão correta, que é para ele parar de apertar, né? Então ele não vai só, aqui na simulação você vai mandar ele avançar, ele já vai querer voltar, tá? Porque ele está usando a pressão mínima do sistema ali, assim. Já é isso. Fora isso, você teria que nesse exercício aqui, então aqui é falando a parte do sensor, você teria que colocar essa proteção, tá? Para baixar e subir a proteção. E depois um sistema de travamento para não deixar com que o pistão central baixe se a proteção estiver levantada. Tá? Tem como fazer isso. Como? Primeiro, vou duplicar esse sistema aqui. Ó. Então a gente vai ter dois pistões. Aí. Alimentação. Esse aqui, chamar de A. Nesse exercício tem uma utilização das contadoras que é bem interessante também, que é para fazer um sistema de intertravamento de segurança. Então aqui eu tenho Y1, Y2, vou pôr na sequência Y3
Y4, tá? Y4, beleza. Esse primeiro aqui, esse pistão A é o central, aquele maior, que vai fazer a prensagem, e esse B é o menor, tá? Então aqui, primeiramente, quando for pressionado os dois botões, que é o botão S3 e S2 e S3, um negócio que eu não sei se eu comentei, sempre que a gente tiver que acrescentar alguma coisa aqui que possa ser feito de maneira pneumática e elétrica, a gente vai dar preferência para pneumática. Para elétrica, desculpa. A gente não vai fazer acionamento metade pneumático, metade elétrico, e sempre dando preferência pro elétrico. Então, por exemplo, eu posso colocar 2 botões aqui? Pode, mas não é para fazer. É para fazer os botões aqui na parte elétrica, no diagrama elétrico, tá? O diagrama pneumático tem que ser o mais reduzido possível. É só a pistão e a válvula ali com 2 solenoides. O resto, tudo lógica E, lógica OU, sensor de fim de curso, sensor de tudo é na elétrica, beleza? Porque eu poderia fazer 2 botões para fazer o acionamento aqui na parte pneumática, mas aí eu não estou fazendo elétrico pneumático, né? E também não é por causa da matéria, divisão da matéria, é porque, em geral, a pneumática ela já está em desuso. Tudo quanto é solução, ela é feita de forma elétrica, tá? Não pneumática, e nem misturada. Tá, pressionou esses 2 botões, eu não vou deixar ele avançar direto o Y1, baixar a prensa. Primeiro ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que descer esse pistão aqui, tá? Ele vai ter que descer esse pistão B, no caso, descer a proteção. Vamos abrir o exercício aqui. Ó, o pistão A é a prensa central e o pistão B é a proteção. Pressionou aqui, ó, tá vendo que é pneumático aqui também, tem um cilindrozinho. Poderia ser manual? Poderia, ficaria mais simples, eu só colocaria um fim de curso ali. Mas aqui, para fazer ele tudo acionando pelo botão. Vou tirar esse Y1 daqui e vou colocar Y3. Y3. Isso quer dizer o quê? Quando eu pressionar esses 2 botões, ele vai energizar o Y3 e vai avançar o pistão B. Beleza, avançou o pistão B, aí sim eu vou fazer com que o sensor B+, mande o pistão A descer. Com isso, eu garanti que esse pistão A só vai avançar quando a proteção tiver baixado. Tá? Então, como que eu sei? Eu já fiz no vídeo anterior lá como criar contatos. Tem aqui, ó, General Switch, contatos gerais. Puxei um contato normalmente aberto, tá? Vou transformar ele num sensor, que é um rolo ali, ó. Posição B+. Então, quando o pistão B avançar, ele pressiona esse cara aqui. Vou puxar para lá. E esse B+, é que vai energizar o Y1. Então, vou fazer uma cópia aqui. Lembre sempre que quando você copiar alguma coisa, por exemplo, eu copiei o solenoide para não precisar achar lá e arrastar. Eu cliquei, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que ele mantém a letra, ó, Y3 e Y3. Aí você tem que vir e editar. Quem que eu quero que... Ó, a proteção vai avançar e vai baixar. Vai bater no sensor B+, ali. O que eu quero que aconteça? Eu quero que avance a prensa, que é o pistão A. Como que eu faço isso? Tem que energizar o Y1, lado esquerdo da válvula. Dá 2 cliques aqui no solenoide e chama de Y1. É só, dá para usar o Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem que tomar cuidado. Beleza? Ele economiza bastante tempo no projeto, mas tem que cuidar para não dar nada errado. Então, vamos pensando no que está acontecendo aqui. Avançou a proteção, vai avançar o pistão. Como que ele vai retornar? O retorno dele já está pronto aqui. Porque quando ele avançar, vai pressurizar a linha. Ele vai pressurizar a linha e vai fazer com que ele retorne. Tá? Vai fazer com que ele retorne. Nesse sistema aqui, eu quero que quando você solte esses 2 botões, quando você solta os dois acionamentos bimanuais, ele já volta o pistão. Então, não precisa desse solenoide Y4. Eu posso fazer essa válvula do pistão B tiro esse solenoide e coloco o retorno por mola. Tá? Porque ele não tem um comando para avançar e um comando para recuar. Ele vai ter, pressiona, o operador pressiona, e a ideia é que ele fique com a mão ali no acionamento dos 2 botões até terminar de produzir a peça. Então, tem que ter essa sequência, baixar a proteção, baixar a prensa, dar a pressão necessária para moldar o plástico, e aí, a hora que o pistão central retorna sozinho, né? O pistão central retorna sozinho e você solta os 2 botões.
Então, aqui eu tenho o solenoide Y3, o 2 e o 1. O 1 é pela pressão, né, para ele retornar, e ele avança, avança depois que a proteção avança. Vamos testar aqui. Ok, ok, ok. Então, segura no CTRL, S2, S3. Opa, não liguei a máquina. Aqui vamos ficar funcionando. Sem ligar a máquina não vai funcionar mesmo. Energiza aqui, segura no CTRL, S2, S3. Avançou um, avançou o outro. Aí, deu a pressão, ele volta. Tá? Outra coisa. Eu posso, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, o operador pode esquecer o botão pressionado. E aí o que acontece? Quando acontece isso aqui, dá um conflito. Porque o operador esqueceu pressionando os dois botões e ele está energizando o solenoide Y1 por causa do sensor, que a proteção está abaixada. A proteção não volta porque o operador continua pressionando. E, por outro lado, já deu a pressão e ele energizou o Y2. Aí dá um conflito. Ele pressiona tanto o Y1 quanto o Y2. O que você tem que fazer? Eu preciso cancelar esse efeito dos dois botões quando a pressão excedeu. Consigo fazer isso? Consigo. Tá? Eu posso. Esse sensor aqui não é o P1? Né? Lembra que quando a gente der 2 cliques nele aqui, ó, eu posso usar tanto para contato, né, como para sensor. Então, ele tem um contato ali. Eu posso pegar um contato normalmente fechado. Isso eu comentei também, não lembro se foi no terceiro ou no quarto vídeo. Foi no terceiro. Que sempre que eu quero interromper alguma coisa, eu preciso usar um contato normalmente fechado. Porque aí esse contato normalmente fechado, ele vai abrir. E aí o que eu faço? Eu coloco aqui, cancelando esse botão, eu coloco um contato e eu vou colocar quando que ele vai ser chaveado? Quando o P1 estiver ativo. Eu só escrevo aqui no label P1. Tá? E aí, ligo. Então, o que acontece? Se a pressão não está no início do sistema, ele não vai deixar eu repetir, vou ter que colocar outro ali. Não tem problema, a gente coloca. Consigo colocar BK aqui. Acho que não. Vamos ver se vai funcionar. Não, tem que colocar outro sensor mesmo. Pressure. P2. P2. Aí, agora ele corta. Tá? Quando, se eu mantenho os dois botões pressionados, mesmo assim ele corta e faz voltar a prensa. Porque aqui está rápido. Então, a solução mais completa seria essa. Tá? Aqui não está tão... Deveria estar bem mais especificado. E normalmente eu pego esses exercícios e vou explicando um por um. Mas mais é para treinar todas as ferramentas. Esse aqui também, ó, lógica E. Como essa aqui, essa é a segunda lista. Ela é de eletropneumático. A função O, função E, é para fazer tudo com lógica em série paralelo do sistema da parte elétrica. Tá? Não é para fazer usando o botão igual a gente fazia lá na pneumática. Esse exercício aqui é bem interessante. Vamos ver se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Eu vou explicar ele e vou resolver ele. Tá, o que vocês têm a dizer? A minha dúvida Professor, só volta.
Só volta lá no programa para poder tirar um print, que eu tenho que sair, que eu não tô em casa. Por favor. Mas vai ficar gravado, mas pode tirar, vai lá. Pronto. Deixa eu aumentar beleza. a tela. Quer tirar? Aí, melhor. Ah, já tirei. Beleza. Ele tá gravando, Valeu. depois... Aham. Tranquilo. Obrigado. O Gustavo, você ia falar alguma coisa? Não, a dúvida que eu tinha era no pressostato mesmo, igual eu tinha te falado, eu não tinha entendido ele. Sim, não, mas ele tá incompleto. Faltava mais especificação. Que eu pego e vou explorando a imagem, né? Eu tenho que ter a explicação do que é a máquina e no caso ali também eu não tinha falado sobre os sensores na elétrica, né? A gente tinha falado só de sensor de fim de curso até então. Sim, e eu tinha feito, tentei fazer aqui no programinha que eu baixei, só que aí eu tava usando o pressostato certo. Só que aí eu não sabia desse outro aqui, que é a da parte elétrica. É por isso que não funcionava. Ah, tá. Aí, tipo, ele acionava ali, mas não fazia nada na elétrica, E- né? Isso, não fazia nada. Uhum. Mas aqui, ó, eu poderia ter usado só uma chave, igual essa aqui, ó. Quer ver? Vou fazer aqui. Porque tem muitos... eu posso pegar ali uma chave... Que a maioria desses sensores, desses pressostatos, ele tem lá um contato NA, um NF, ou... às vezes mais de um, é bem comum ter 4. Sim. Ele vem com dois NF e 2 NA. Ó, então vem aqui e coloco P1. Aí, só com o contatinho ali. Avançou um, avançou outro. Sim. Desse exercício aqui, eu sei que vai ter bastante dúvida dele. Aqui. Bem, esse daí também. Também, né? O que É, acontece? O programa, ele não tem sensor de temperatura. Então, aqui, ó, o forno sistema baixo funciona de forma eletropneumática. A tampa deve fechar, ele avança o pistão ao serem pressionados 2 botões simultâneos. Se é simultâneo, é uma lógica de simultaneidade e a lógica aí. Então, na elétrica, a gente vai fazer em série. A abertura da tampa ocorre de 2 maneiras. Então, ao ser pressionado um terceiro botão, que é o operador, ele tem que querer abrir o forno primeiro. Então, tanto ele pode fechar com 2 botões, como abrir com um. Para abrir não precisa ser 2, porque não tem como, não tem risco na abertura da tampa. Agora, o fechamento é feito com 2 para tá lá as 2 mãos ocupadas, né? Mas não é a única maneira. Se esse sensor, se esse forno sobreaquecer, é para ele abrir automático, tá? Então tem que ser feito, tem que ter um sensor de temperatura, acusar o sobreaquecimento e abrir. Só que o que acontece? Aqui, a gente não tem sensor de temperatura. Ó, não tem capacitivo, magnético, indutivo e óptico. Mas qual que é a ideia? Hã? Eu tava caçando isso daí também, aí eu não vi que não tinha. Não tem. Esse programinha até que a gente já tá meio que misturando, né? Mas ele não tem esse de temperatura. Então, como que eu resolvo esse exercício sempre que eu faço ele? A gente arrasta um contato, tá? Um contatinho desse, e aí você escreve temp, que é a de temperatura, tá? Porque na prática, quando você comprar lá um sensor de temperatura digital, ele tem as saídas lá, os contatos, e ele vai abrir e fechar, né? Você seta a temperatura que você quer, pensando sem controle, nada, só um on-off. Deu a temperatura, ele abre ou fecha, né? Depende se for normalmente aberto, normalmente fechado, e acabou. Então aqui, a gente vai pegar um contatinho desse e escrever temp. Só que daí o que acontece? Na hora de simular, não tem como você saber que esquentou, e essa parte aí ela é meio abstrata, né? A gente vai só imaginar o que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Eu vou clicar, ó, para você simular, para ver se está funcionando, você vai vir com o mouse aqui em cima e vai clicar no temp. Acho que tem que estar ligado para funcionar.
Ele tem que estar lá tem que estar lá no circuito. Ou você pode até colocar um botão, beleza? Porque, ó, não tem diferença de um botão com um contatinho desse, mas você tem que saber que na prática lá você vai estar ligando nos bornes dos contatos da saída do sensor de temperatura. Então, isso é uma coisa, não vai ter como simular, é meio que um exercício abstrato. A segunda coisa, sempre que eu tenho que ter duas maneiras de retornar um pistão, então avança de uma maneira e retorna de duas, eu vou ter que fazer uma ligação em série. Não, eu vou ter que fazer uma ligação em paralelo, desculpa. Eu vou ter o solenoide, vamos pensar aqui, ó, eu quero avançar esse pistão de duas maneiras diferentes. Como? Dois botões, não importa qual são essas duas maneiras, mas se eu quero avançar de duas maneiras, vai ter duas coisas mandando eletricidade ali. Então, o solenoide, deixa eu achar ele aqui. Aqui, solenoide. Não, esse é o atador. Aqui, valve solenoide. Então, esse solenoide ele vai receber energia de dois locais. Você vai ter o acionamento dele e uma ligação em paralelo. Pode, tranquilo, não tem nada de errado, pode ter até mais. Então, por exemplo, uma das formas de energizar o solenoide e fazer retornar o pistão, abrir o forno, é através desse botão aqui, tá? E a outra forma é através dessa chave temp, né? Aqui você não vai conseguir simular essa chave temp, mas na prática, lá quando você tiver o sensor de temperatura, e eu até já olhei em outros programas, quando você conseguir simular o sensor, não consegue simular a pneumática. Então, é meio que essa interligação aí não existe. Mas aqui a gente fez, ó, igual a gente fez com pressão, temperatura, a mesma coisa. Você vai ter lá, ó, no sistema, um sensor que vai fechar um contatinho e energizar o solenoide. Tá? Aqui, no final do exercício, ele está dizendo o seguinte: resolver utilizando simples solenoide. Por quê? Tudo que eu quiser fazer na pneumática, eu consigo fazer dos dois jeitos. O que você faz com pneumática, você faz com eletropneumática. Não tem alguma coisa que você... não dá para fazer com simples solenoide. Eu falei duas coisas, eu misturei. O que eu falei é verdade. O que você faz de pneumática, você faz com eletropneumática também. Mas o que eu queria falar era outro. O que você faz com duplo solenoide, você também faz com simples, e vice-versa, tá? Só que muda a lógica e muda o componente também, né? Tem aquela questão que eu comentei, acho que no primeiro vídeo, de que o simples solenoide, se o sistema tem que ficar energizado muito tempo, não é legal. Ele pode esquentar e dar defeito, além de gastar energia. Então, se for para ele ficar acionado muito tempo, é melhor usar o duplo solenoide, que aí só com pulso ele funciona. Então, quando ele fala para usar simples solenoide, você já tem que vir na cabeça o uso do selo. Qual que é a lógica do selo? Também já fiz alguns vídeos lá. Eu vou ter um relé, que eu vou chamar de K1, K2 ou K3. Qual K tiver, quantos, vai depender de quantos. Vou excluir essa parte de cima aqui. Senão vai parecer que eu estou explicando aqui lá de cima. Centralizar isso aqui. Tá. Então, o selo. Eu vou ter o relé K1, um contato normalmente aberto de K1, dele mesmo, e aí nessa estrutura eu tenho que ter dois componentes. Tá? Eu digo componentes por quê? Porque pode ser botão, pode ser contato, pode ser sensor, pode ser qualquer coisa. Nesse caso ali, ele falou que é um acionamento bimanual. Acionamento bimanual é botão, e se ele não especificar, a gente nunca vai botar botão com trava, tá? É botão pulsador. Então, aqui, os dois botões pulsadores, né? Vou puxar lá, botão normalmente fechado com trava, botão normalmente fechado, normalmente aberto com trava, que é o liga e desliga da máquina, e o emergência. Ok. Tá. Ó, não está completo aqui o selo, mas o que eu tenho? Eu tenho, acima do K1, eu tenho duas coisas em paralelo. Primeiro, no lado esquerdo, eu tenho o que aciona.
professor, poderia inverter, colocar o K1 do lado esquerdo e esses dois botões do lado direito? Pode, mas toda vez que eu vi em livro, vi em apostilas, está sempre assim. E aí também é bom manter, né, um padrão de organização. Não chega a ser uma norma, não tem nada nem que obrigue a fazer isso. Mas já que está assim, vamos fazer assim. Então, ó, lado esquerdo, os dois botões, que é o que vai acionar a primeira vez. A gente fala que é o que vai energizar o selo, tá? Porque depois que energiza uma vez, esse K1 tem contato dele mesmo, que vai manter, por isso que chama, o outro nome do selo é autorretenção elétrica, porque ele tem ali ele se mantém energizado durante o tempo que precisar. S0, S1, e aqui os dois botões S2 e S3. Tá? Então, em vez de eu fazer... Só que esse cara aqui, ele vai energizar e vai fechar o K1. Ele tem em algum momento isso precisa abrir. Então, eu vou ter que colocar aqui em série com esses dois elementos. Então, eu já tinha colocado dois elementos em paralelo. Agora, aqui embaixo, antes do K1, eu vou colocar um outro elemento também. Digo elemento porque pode ser botão, pode ser contato de outra contatora, de sensor, pode ser um sensor, pode ser também sensor de fim de curso, aqueles de rolete. Vou colocar um botão aqui. Mas a regra é que precisa ser normalmente fechado. Tá? Por quê? Ele vai interromper essa ligação. Ele vai ser ele que vai abrir e fazer com que o selo abra. Com que o K1 pare de alimentar ele mesmo. Então, ele interrompe. A partir do momento que ele abre aqui, já desarma o K1. E aí, mesmo que ele volte a fechar, ele não vai estar energizado mais. Tá? Então, quando isso aqui é só elétrico, isso aqui vocês usam, inclusive, vão usar lá em partida de motor, você quer pulsar um botão e o motor partir e continuar girando. Você não vai segurar o botão e também não usa o botão com trava. Tem aqueles botõezinhos que é um verde e um vermelho, um liga e um desliga. É basicamente essa estrutura que tem lá, tá? Por isso que vocês vão ver isso lá em elétrica, não sei se... Acho que não viram ainda, né, Gustavo? Começamos a ver, né? Mas aí parou. Parou, né? Uhum. É. Então, isso vocês vão ver lá nos motores também. Então, isso que eu estou explicando até aqui é só a parte elétrica. Isso aqui, na pneumática, ele vai se transformar no cara que você colocar aqui, no S1, no S2 e S3. Pode ser só um, aqui eu coloquei dois, porque o exercício pediu. Mas pode ser só um botão, pode ser um sensor. Quem você colocar aqui, no lado esquerdo dessa parte paralela, é o que vai fazer avançar o pistão. E quem você colocar aqui embaixo, normalmente fechado, pode ser um sensor, pode ser o que for, vai ser o que vai fazer retornar o pistão. Mas para isso ser verdade, você precisa completar a estrutura aqui. O que é isso, completar a estrutura? Eu vou puxar um contato normalmente aberto do K1, né? Porque a ideia aqui esse cara vai fazer energizar o K1 e esse cara vai fazer abrir o K1, né? Vou colocar aqui S4, que é um botão também. Então, ó, o S2 e S3, quando pressionados juntos, que eles estão em série, vai fazer energizar o K1. E o S4 vai desenergizar. Então, para que isso aqui faça avançar um pistão e retornar, eu tenho que pegar, chamar esse aqui de K1. E aí, quando ele estiver energizado, ele vai energizar um solenoide Y1. Tá? Y1. E quando ele desligar, ele desenergiza o solenoide Y1. E não tem um comando de retorno? Não. O simples solenoide ele não tem dois comandos, ele tem só um. É um comando ativado e um comando desativado. Então ele manda o pistão avançar e ele cancela o sinal de avanço. Não tem um sinal de avanço e um sinal de retorno. É sinal de avanço e o cancelamento do sinal de avanço. Então aqui, energizou, clicou nos dois botões ali, avançou, né? Apertou no S4, retornou. Então, beleza. Dessa forma aqui, tudo que eu colocar aqui no S2 e S3, ele faz avançar o pistão. E tudo que eu colocar aqui embaixo, ele faz retornar. Então, esse exercício que está aqui, como que avança esse pistão aqui? Primeiro que ele quer que faça com simples solenoide. Dava para fazer com duplo? Dava, e inclusive seria até um pouco mais simples. Tá? Mas eu quero fazer com simples solenoide. Beleza, então eu tenho que usar aquela estrutura lá. Agora eu vou pensar, como que a tampa vai fechar, avançar o pistão, quando pressionar dois botões simultâneos. Então isso aqui eu já fiz lá. Eu poderia ter colocado só um botão aqui? Poderia, coloquei dois porque o exercício pediu. Agora, ao ser pressionado um terceiro botão, ou um sensor de temperatura, acusar sobreaquecimento. Tá? Comutar os seus contatos. Então aqui,
além desse botão, esse botão S4 é o que vai retornar, mas não vai poder ter só ele ali. Eu vou ter que colocar também, tá? Vou ter que colocar também um contato de temperatura lá, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um contatinho normalmente fechado. Tem que ser normalmente fechado? Tem. Tudo que for interromper a ligação tem que ser normalmente fechado para abrir. Então, esse cara aqui, ele é o temp. Beleza? Então, aqui, tanto ele vai desarmar quando eu pressionar o S4, como quando exceder a temperatura. Vai ter como simular essa temperatura excedendo? Não. Você vai simular só o botão mesmo. Esse aqui não vai abrir porque não tem o sensor de temperatura ali. Mas na prática, até tem gente que já até fez coisa parecida nos TCCs. E entende lá, você pega os bornezinhos e passa por ali. Quando você pode até tentar, por exemplo, avançar, quando o forno estiver sobreaquecido, você pode até tentar avançar isso aqui e ele não vai. Teve uma vez que o pessoal fez uma churrasqueira de TCC e aí controlava a altura da grelha. Então, sempre se o sensor estava acusando sobreaquecimento, ele não baixava dele. Né? Porque aí a ideia é que ia queimar a carne, né? Se você fosse baixar a grelha. Lá não era usando pneumático, mas era o motorzinho de passo. É basicamente essa estrutura aqui. Ele controlava, subia e descia a grelha tranquilo, a menos que a temperatura estivesse proibindo de descer. Tá. Esse aqui é um ciclo contínuo. Hoje à tarde eu expliquei sobre os ciclos contínuos. Acho que não deu tempo de vocês verem ainda, né? Eu tava vendo. Uhum. Mas até eu meio que já tinha falado um pouco nas outras aulas, né? Sim. Mas aí essa não vai ser a única aula, é a primeira de aula de tira dúvidas, agora a gente tem que fazer várias. Então, esse exercício aqui não é basicamente um A mais, B mais, A menos, B menos. Tá? Cilindro A avança, cilindro B avança e depois retorna. Esse daí eu consegui ver uma explicação na internet sobre esse daí. No Das YouTube. esferas. Sim, Mas ele usava essa terceira parte aqui em cima ou não? sim. Terceira parte também. Tinha mais um movimentador de ângulo ali, né? Uhum. Tá. Mas ele pode fazer só os pistões, senão ele fica muito complexo. Sim. Aqui tá usando o solenoide. Esse aqui, vou explicar um pouco sobre esse aqui. Um cesto contendo discos de aço deve ser mergulhado em ácido sulfúrico. Só por curiosidade, eles usam muito para fazer decapagem, para limpar o aço, para depois pintar e etc. Então o cilindro avança. O cesto deve permanecer 15 segundos mergulhado e o retorno deve ser automático através de um fim de curso. Então depois de 20 segundos, depois de 15 segundos ele volta. Aí o pessoal sempre se confunde com essa questão de fim de curso. Tipo, mas ele tem que ficar avançado, mas volta por um fim de curso. Até que tá mal escrito aquilo ali. O que acontece? Esse sistema aqui, ele quer que comece a contar os 15 segundos depois que avançou. Você entendeu? Uhum. Porque assim, se não, na hora que você bate o botão, você vai precisar usar um temporizador, beleza, mas quem que vai energizar o temporizador? Você pode energizar esse temporizador na hora que está avançando ou depois de avançado. Esse cara aqui, ele quer que seja depois de avançado, ele quer contar 15 segundos só depois que já tiver totalmente mergulhada as esferas lá. Então aqui no programinha, primeiro, temporizador é um relé normal, tá? Ele vai ser energizado e vai fechar os contatos dele. A diferença é que ele vai levar um tempo para fazer isso. Então, esse cara aqui, a gente vai usar a letra KT, que é K de relé, KT1, quando for usar mais de um. E pegar um contato geral aqui e vou chamar de KT1. A partir que ele muda ali, ele coloca como se fosse tipo um botãozinho ali.
quando é temporizador, ele modifica o símbolo na hora que você coloca a letra. Tá. Quem que vai energizar isso aqui? Para energizar isso daqui, você vai ter que usar um sensor normalmente aberto. Então, o que que é um sensor? É um contato desse acionado por rolo, por rolete, e aí, por exemplo, o pistão A+. Esse A+, é que vai energizar o temporizador. O temporizador, então, ele vai esperar 5 segundos e aí sim fecha esse contato. Para que você vai usar esse contato? Para energizar o solenoide que faz o retorno do pistão. Tá? Então, esse KT1 vai energizar o solenoide e fazer retornar o pistão. Beleza? Eu não vou resolver tudo aqui. Eu quero só tirar as dúvidas para que vocês resolvam sozinhos. Mas tenta, se não conseguiu, manda dúvida e na próxima aula eu vou tirar as dúvidas que aparecer. Eu estou só tentando mais ou menos mastigar aqui o que está mal escrito ou que precisa ser melhor interpretado. Beleza? Mas daí se não fala, professor, não fez nenhum exercício. A ideia é mais tirar essas dúvidas e aí futuramente, tipo, o que eu queria que todo mundo tentasse. Assiste, o pessoal que vai assistir a aula gravada, assiste, tenta, e daí fala, ó, eu fiz, funcionou uma parte, não funcionou outra, aí beleza, eu posso voltar e em cima do que deu errado eu refazendo, beleza? Mas não quero nesse primeiro momento fazer todos aqui. Continuando aqui, o circuito deve possuir ciclo único, ciclo contínuo, parada de emergência, eliminação da parada de emergência com indicador óptico para emergência e contagem do tempo. Tá? Parece muita coisa e muito difícil, mas não é. Quando é para fazer um ciclo único, a gente vai usar botão para dar o start, a gente vai usar um botão pulsador. Tá? E para fazer ciclo contínuo, um botão com trava. E esse botão pulsador e botão com trava, ele vai estar no começo do processo. Por exemplo, você tem aqui esse sensor aqui energiza o temporizador. E aí esse faz o retorno do pistão, né? Tá. Para fazer um sistema contínuo, você precisaria de um sensor igual a esse aqui, só que com a letra a menos. Tá? Menos. Se você coloca esse sensor aqui em série com um botão pulsador, para energizar e fazer o avanço do pistão, então, vamos dizer que esse aqui é o Y1. Esse aqui vai fazer o avanço do pistão. Esse daqui vai fazer o retorno, Y2. Então, ele vai avançar automático. É automático, tem que ter sensor. Tá? E retorno por temporizador, que também é automático. Tá? O que vai dizer se é ciclo contínuo ou não é antes desse sensor se vai ter um botão de pulsar ou um botão com trava. Se você coloca um botão com trava, ele vai permanecer travado. E aí o que acontece? Toda vez que o pistão recuar e bater no menos, ele já avança logo de cara. Agora, se esse botão for pulsador, não. Você vai pressionar o pulso, ele vai avançar, vai dar o tempo, volta. Na hora que volta e pressiona o sensor, ele não avança automático, porque ele vai ficar esperando ser pressionado o botão ali, tá? Basicamente são duas condições, é pressionar o botão e avançar. Isso é um ciclo único. Já o botão com trava, ele tem a mesma lógica, só que ele permanece travado. Então, chegou aqui, ele fica com uma condição só, que é retornou, bateu no A-, ele já avança. Beleza? Parada de emergência, a gente já viu. Eliminação da parada é o botão com trava, ele já tem a parada e a eliminação da parada. Só indicador óptico. Indicador óptico é uma lâmpada. Para isso, a gente vai ter que usar esse cara aqui, ó. É um botão com trava e aí ele tem duas saídas, tá? Número 1 e o 4 ali. Isso aqui é o seguinte, a gente vai estar ligando ali, ó. Do jeito que ele está ligado aqui, ele estaria funcionando. Vou substituir aqui. Ele estaria funcionando com um botão de emergência normal, tá? Ele tá fazendo a ligação. Quando você bater, ele vai abrir.
não vai fazer mais a comunicação de 2 para 1. Peraí que eu tenho que ligar diferente. Opa. E a saída 4, eu coloco uma lâmpada. Ficou meio zoado ali, mas... Então, simulando o sistema, se o botão de emergência não está acionado, ele vai fazer a ligação de todos os componentes aqui embaixo. Só que no momento que eu pressiono ele faz a energização de um LED indicador. Eu vou estar acionado, que eu fiz aqui com poluído. Mas a ideia é essa. Tá. Para acionamento da prensa. Ó, esse aqui é um sistema automático. O cilindro só avança com o botão com trava acionado, é o botão liga e desliga da máquina. Tá? Então tem um botão com trava e o pressionamento de 2 botões bimanual em série. Sempre que falar bimanual, nunca vai ser em paralelo, tá? Quando é em paralelo, vai estar mais especificado que é 2 pontos, alguma coisa assim. Então, ele é em série por segurança. Botão de liga e desliga. Nesse caso aqui vai ser um a mais, a menos. Simples solenoide. Esse exercício é bem complexo. Eu acho que talvez seja o mais difícil dessa lista. E eu preciso explicar mais coisas aqui. Como é que funciona? A máquina é de teste e ele quer ficar pressionando a cadeira e voltando. Tá? Então, ele avança e retorna automático. Só que, quando ele avança... Nossa, eu acho que não tem nada. Uma máquina de teste... Tá. Ele avança e ele tem que ficar um tempo avançado para esse peso ficar sobre a cadeira aqui. Tá? Então, ele avança, deixa o peso um tempo e volta. Coloca o peso e tira, para ver se quantas sentadas essa cadeira fica sem quebrar. Tá? Então, avança, conta um tempo, volta. Avança, conta um tempo, volta. Só que aqui você precisa contar quantos ciclos deu. Né? Ou fazer esse teste durante 10 ciclos. Você quer fazer 10 vezes isso. Avança, espera um tempo, volta. Então, você vai ter que ter, além do temporizador, então ele tem que avançar por temporizador, e aí o tempo que tem que ser, que é válido, vamos dizer assim, é o tempo que fica pressionando. Então, avançou, pressiona lá, e aí começa a contar, vamos dizer, 5 segundos. Aqui não está especificando, mas é indiferente. Todos os temporizadores são regulados. Então, você pode colocar lá 5, 10 segundos, e etc. Avança, soltou o peso. Como é que eu sei que soltou o peso? Vai ser quando avançar o pistão. Tá? Como que eu sei que avançou o pistão? Sensor. Então, avançou, pressionou o sensor, começa a contar o tempo. Dá o tempo, ele volta. Ou seja, é o temporizador que vai fazer o retorno dele. Voltou, vai iniciar um novo ciclo. Só que isso vai ser feito indefinidamente? Não. Eu vou fazer isso somente enquanto o contador não mandar eu parar. Então, o contador eu já fiz no vídeo número 2, falei sobre ele. Não, foi no vídeo 3. Esse aqui, ele é um relé, tá? E você vai energizando ele. Professor, eu vou contar, vou energizar ele quando? Você pode fazer isso tanto no avanço quanto no recuo. Como? Ele vai ser ligado em série, em paralelo. Aqui, quando esse cara energizar o Y2, você vai estar retornando o pistão, correto? Sim, então beleza. Você pode vir aqui e fazer uma cópia. Né? Você está ligando em paralelo com
o Y2. Isso quer dizer que toda vez que for retornar, você vai contar um pulso. E aí eu posso colocar ele também com Y1, tá? Ou posso, por exemplo, você vai ter, por exemplo, uma lâmpada que vai piscar toda vez que avançar. Você pode fazer, mas basicamente você tem que saber quem está energizando aqui. Como é um ciclo, tem várias coisas que ficam energizando e desenergizando em cada etapa. Normalmente você vai colocar ou na hora que está avançando ou na hora que está recuando. A diferença entre colocar contando o avanço e colocar contando o retorno é que o pistão vai parar avançado ou recuado. Por exemplo, se eu estou contando o avanço, na hora que ele avança, ele pressiona o contador vai dar o tempo aqui, vai dar o número de vezes, deu 10 ciclos. Deu 10 ciclos e ele vai abrir o contato dele. Na hora que ele abrir o contato, ele vai estar avançado, que foi o último pulso que ele recebeu. Então, se você coloca no avanço, ele não deixa retornar. Se você coloca no retorno, ele não deixa avançar. E aí, qual que é o certo? Depende da máquina. Eu acho que nesse caso aqui, por isso que esse exercício tem que ser discutido um por um. Nesse caso aqui, não faz sentido você terminar o teste e deixar o peso em cima da cadeira. Né? Então, a ideia é que você conte sempre o retorno. Avança, retorna, foi um teste, um ciclo. Avança, retorna. Então, aqui, vamos ver se está certo do jeito que eu fiz. Está certo, ó, no Y2 e não no Y1. Então, toda vez que ele retornar, ele conta. E na hora que ele contar a última vez, fez o teste com 200 ciclos. Isso aí, normalmente, essas máquinas são feitas automáticas porque é muito ciclo que é feito. Foi 2.000 ciclos. Então, 2.000 retornos ele corta. Como que ele vai cortar? Isso é um relé. A nomenclatura de relé contador é K conte, tá? Ou só conte. Eu prefiro K conte. Beleza? Pode ser conte 1, qualquer coisa, desde que você coloque aqui e coloque também no contato. Esse cara aqui, ele vai interromper o ciclo, porque aquilo ali é para ficar funcionando automático, avança, retorna, avança quanto um tempo e retorna, avança quanto um tempo e retorna. Quando der 200 ciclos, vamos dizer assim, para simular aqui, você coloca 2 só, 3, não fica esperando. Mas essa máquina ali é feita para 2, 3 mil ciclos. Quando der X mil ciclos, que o cara bota a testar e vai embora para casa. Ele vai parar a máquina. Então, parar a máquina é interromper alguma coisa. Interromper alguma coisa é sempre contato normalmente fechado. Então, eu arrasto um contato normalmente fechado e vou chamar ele do quê? De K-conte. Porque ele vai abrir quando der o número de ciclos ali. Beleza, e aonde eu coloco ele? Isso depende da máquina. Eu vou querer que a máquina, eu vou interromper alguma parte do ciclo. Se eu interromper o avanço, como que interrompe o avanço? Você não deixa energizar o Y1. Por exemplo, o Y1, ele já estava com o sensor, tinha o botão pulsador, tinha o sensor, você vai colocar mais uma condição. O que é essa condição? É o K-conte não estar aberto. Quando que ele vai estar fechadinho assim? Enquanto não der o número de ciclos. É 5 ciclos? Então, enquanto não der 5 ciclos, ele vai permanecer fechado, vai fingir que nem está ali. Deu 5 ciclos, ele abre e não deixa mais energizar o Y1. Não energizou o Y1. Não avança o pistão. Então, com isso, você vai fazer a máquina funcionar durante tantos ciclos, inclusive configurável. Por isso que não é importante o número que está aqui, porque normalmente esses contadores são configuráveis. Você compra ele e configura depois, de acordo com a sua máquina. Então, é 10. Então, enquanto não der 10 aqui, ele não abre. Depois que abriu, você vai precisar esperar o reset. No reset, tem que ter sempre um botãozinho simples ali, tá? Para não deixar para poder retornar a máquina. Então aqui, pressionou esse botão, a máquina volta a funcionar, tá? Por que ela volta a funcionar sozinha? Sim, porque o resto do sistema vai estar todo ativado. Você simplesmente vai fechar de novo isso aqui e fazer tá, vamos ver o próximo. Então, eu acho que esse aqui é o mais complexo, tá? E aqui ele está falando para fazer um 5 duas vias acionado por solenoide e retorno por mola. Acho que esse aqui é um que eu vou acabar tendo que fazer, mas quero que vocês tentem fazer. Vou fazer em futuras aulas. Mas tenta fazer ele primeiro com duplo solenoide, depois com simples solenoide.
Esse aqui é só fazer eletricamente o que a gente já tinha visto antes, né? De forma pneumática. Esse aqui a gente já comentou. Esse aqui é só o uso do temporizador. Avança, permanece avançado durante um tempo e recua. Não tá especificando a forma de avanço, mas coloca acionamento por botão, tá? Acionamento bimanual, daí sempre coloca o emergência, coloca o liga e desliga da máquina, mais 2 botões para fazer ele avançar. Avançou, fim de curso para você retornar. Esse aqui também é explicadinho, assim. Esse aqui também. E esse aqui também. Este aqui. Deixa eu só ver esse aqui e esse aqui. Se lendo aqui gera alguma dúvida, vou passar já para vocês. Acionar o botão pulsador. Tá. Aqui ele está falando desliga, dominante, liga, dominante. E eu acredito que eu já tinha comentado em sala. Quando você faz o selo, dependendo da posição, que você coloca a parte que desativa, ele vai ter dois comportamentos. Vou fazer isso aqui rapidinho e aí a gente encerra. Já deu 1 hora e pouco já. Mas aí aqui ele está mostrando, ó, está escrito aqui, liga dominante e desliga dominante. Basicamente, ele está querendo que faça um simples solenoide, avance por um botão e retorne por outro, tá? Só que vai existir diferenças aqui. O que é esse negócio de dominante? Esse negócio de dominante é para quando tiver conflito. Conflito pode ocorrer ou por erro do operador ou até por curto-circuito. Circuito é um botão, ele trava acionado, e aí você tem que ter alguém dominante. O que quer dizer isso? Na dúvida, se o operador não sabe o que ele quer fazer ou se deu problema, você precisa que aconteça o for mais seguro. Tá? A estrutura do selo, então, um botão normalmente aberto, um botão normalmente fechado, um relé K1, um contato de K1, beleza? Não vou fazer toda a filulagem ali atrás. Essa estrutura padrão, que é a mais comum. A mais comum é a desliga dominante, que é a primeira que eu vou fazer aqui. Eu expliquei para vocês que o selo, ele é 2 elementos em paralelo, ali em cima, né? Do lado esquerdo eu vou ter alguma coisa normalmente aberta. Essa coisa normalmente aberta, ela vai acionar, vai energizar o selo. No caso dos pistões, como a gente usa esse K1 para energizar um solenoide, ele vai fazer, aqui faz avançar o pistão, beleza? E aqui embaixo, interrompe, então insere com tudo isso, ele vai interromper e fazer com que o pistão retorne. Esse aqui ele é chamado de desliga dominante, porque quando eu estou simulando, ó, liguei, cliquei nesse botão, ele faz o selo, ó, permanece selado aqui, ó, vai ficar sempre energizado. E quando que isso aqui vai parar? Quando eu vim aqui e
clicar em interromper, ele interrompeu uma vez, ele para de energizar o K1, já abre aqui, como o botão não está acionado, beleza. Agora, o que acontece? Se eu segurar o Ctrl, para você saber quem está mandando no negócio aqui, você segura o Ctrl e pressiona os dois. Então, ó, quem que está mandando? Tá os dois pressionados. Quem está mandando é o desliga. Essa forma aqui é a desliga dominante. Por quê? Porque, na dúvida, se pressiona os dois, quem manda é esse que está aqui embaixo, porque ele está em série com esses dois aqui. Então, não adianta nada estar pressionado ali em cima, se logo aqui embaixo tem alguém que está interrompendo, tá? Então, esse é o desliga dominante. Ele é melhor? Não é melhor, tá? Mas você tem que ver que, nesse caso aqui, é porque ele quer que, na dúvida, o pistão retorne. Então, vamos pensar na máquina aqui se faz sentido. No caso aqui, ó, ele está tensionando a correia. Se der uma dúvida, se o operador não sabe o que ele quer fazer, se é para tensionar ou não, então aquilo ali pode estar acionando uma parte da máquina. Então, se ele pressionou os dois botões, um manda avançar e um manda retornar, ele quer que retorne e não tensione a correia, tá? E no caso aqui, pressionando os dois, ele quer que avance. Avançando aqui vai mergulhar a colher, talvez não seja nem mais seguro, mas só para exemplificar. Beleza, então esse é o desliga. Como que faz para isso aqui virar o liga? Aí a gente vai mudar um pouquinho a estrutura do selo. Você vai colocar... O que mantém energizado não é esse K1? Sim. Então eu vou colocar esse cara que desliga em série só com esse, não com os dois. Tá? Eu vou colocar esse botão normalmente fechado, pode ser um botão, pode ser um sensor ou qualquer outra coisa. Eu coloco ele em série com o K1. Porque aí ele vai interromper o efeito só do K1. Tá? E aí, simulando, ó, o que acontece. Pressionei o botão, ele energiza. Tá vendo? Ó, energiza o K1 e isso mantém o selo fechado. Clicou nesse botão, ele interrompe. Ele fez exatamente a mesma coisa que o outro. Tá? A única coisa que muda é que, no caso de dúvida, se eu clicar aqui e clicar nesse outro, ó, ele mantém ligado, porque o ramo da esquerda não está sendo interrompido. Tá? Então, na dúvida, ele funciona. Por isso que é chamado de liga dominante. O outro, na dúvida, ele desliga, é o desliga dominante. Se não existir dúvida, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai funcionar avançando e recuando da mesma maneira. Beleza? Então, ó, acho que já dessa lista aqui a gente já viu tudo. Né? E agora eu quero vou falar para o pessoal lá para ver, quem não viu, precisa ver lá todos os vídeos. Tentar fazer. Não precisa fazer certo. Pode me mandar foto do que está fazendo, pode mandar dúvida. E aí eu quero ver se vocês me enviam as dúvidas para a gente fazer mais, no mínimo, uma ou duas aulas. Acho que mais duas aulas curtas, assim, né? Muito extenso. Tirando dúvidas disso aqui. E aí, se eu ver que o pessoal já está bem avançado, eu passei até resolvendo alguns. Fazendo certo, fazendo errado, para mostrar o que mais estava dando conflito lá. E é esse que a gente finalizar essa lista, a gente passa para o próximo. Beleza? Beleza. Só que tá online e quer falar alguma coisa? Não, a respeito daquele outro que o senhor tava mostrando antes, eu já fiz ele, só que eu fiz com mola, né? Selenoide e mola. Qual deles? O do peso. Aquele que tem o peso. Ah, tá. Esse aqui? Isso, esse daí. Eu fiz ele com mola, né? Selenoide e mola. Mas você colocou o contador e tudo? Sim, só que... Não, sem o contador, só com o selenoide e o retorno. Ah, tá. Ele vai, tipo, testar uma vez, né? O cara pressiona. Uhum. Não, mas daí modifica. Mas não é... É porque o exercício tá mal... não tá... isso que eu falei não tá escrito ali, né? Sim. Então, porque, igual eu falei, isso aqui eu ia explorando um por um. E até... Como ele tá pro final aqui. Mas... porque não lendo aqui não dá pra ver que é tudo isso mesmo. Você pode achar até que eu tô inventando, mas não, ele é assim mesmo. Sim. Então, beleza? Vou tentar fazer ele no programa desse jeito que você falou antes. Uhum. Ele é o mais complexozinho, assim, porque ele vai tanto temporizador como contador, e aí tem esse intertravamento ali, né, do normalmente fechado do contador interromper o avanço.
Então, esse que ele dá um pouquinho de trabalho. Sim. Tá, eu vou encerrar aqui a gravação e também já vou encerrar a aula.